Desejo a todos vocês um ótimo encontro online aqui nesse momento. E um pouquinho das sugestões camaradas que a gente pede, né? Então, para ter um contato um pouco mais pessoal, né, nesse momento de distanciamento, a gente pede que você ligue a câmera, veja os nossos rostos e deixe o microfone no mudo. Pegue um papel e uma caneta, deixe ao lado para anotar, né, as suas ideias e sugestões pertinentes do mentor Eurico. E você vai poder falar a sua pergunta, né? Quando o Eurico der esse momento oportuno, jogar essa provocação no ar. E aí a gente vai dialogando pelo chat. E mais 5 minutinhos a gente já inicia. Tem algumas pessoas entrando ainda. Então, mais 5 minutinhos a gente já inicia e o Cícero vai apresentar, né, a trajetória do Eurico e depois o Eurico já começa com essa ficção na realidade, tá bom? Obrigada. Carol, tem gente tentando entrar. Aqui é você que libera? Isso, eu tô liberando todas as pessoas. Ah, tá bom. Mas já estão 47 pessoas, meu amigo. Olha, bastante gente. Legal. Legal. Acredito que alguém aí já tenha ido desses 48, né? Agora alguém tenha ido na palestra, né? Na palestra não, na exposição do Leonardo, né? Que teve ano passado. Daqui a pouco alguém vai falar, e aí eu fui. Foi muito bacana. A exposição estava muito rica, estava bem legal. Saudades da Carol como chefe das reuniões. É você que comanda, Carol, tudo? Aqui de Campinas eu participei da turma do Douglas como monitora. Saudades aí, Douglas. Carol é a chefe aqui do esquema todo. Todo mundo responde a Carol. A chefe do pedaço. Mais 2 minutinhos, tá, pessoal? Olha, o Denilson Olmo está aí também. Olha que bacana. Oi, pessoal. Agora eu consegui habilitar o meu fone. Eu não estava conseguindo enquanto o pessoal está entrando. Boa noite. É a Zizi, tá bom? Ah, a Zizi. O H confunde. Perdão, Zizi. Boa noite. Boa noite. Imagina, é nomeada diferente. Então tá, eu vou desabilitar aqui o fone. Legal. Obrigada. Denilson, muito feliz de você estar por aí, viu, meu amigo? Legal.
Iniciaremos em instantes. Já deu 5 minutinhos. Acredito que a gente já está com 50 membros. A gente pode já iniciar. Cícero? Ok. Boa noite, pessoal. Meu nome é Cícero, eu falo aqui em nome do MBA e UFSCar de Campinas. E hoje a gente traz para conversar com vocês o Eurico Conceição Palazzo. O Eurico tem um projeto chamado Ficção na Realidade, que é um projeto de desenvolvimento pessoal e humano por meio da leitura e do debate orientado de livros de ficção. A ideia dele é que, por meio da leitura, possa ser promovida a capacitação e o enriquecimento mental, tanto no nível individual, porque as pessoas aprimoram intelectualmente, melhora a capacidade cognitiva, a percepção e o comportamento, mas também pode causar mudanças sociais, porque por meio do engajamento literário, as pessoas ampliam os horizontes e acabam promovendo transformações na sociedade como um todo. Hoje ele vai falar com a gente aqui sobre o Leonardo da Vinci, tá? Um pensador, escritor, poeta, pintor, desenhista, arquiteto, inventor e um sem número de outras ocupações. Cientista, não dá para esquecer, que eu pessoalmente admiro muito e é uma das mentes mais criativas da história e certamente alguém que tem muito a falar ainda hoje para a gente, especialmente em momentos em que a criatividade é tão relevante. Então, por favor, recebam o Eurico. Muito obrigado pela presença. Legal, legal. Então acho que agora já está comigo, né, Cícero? É isso? Está com você. Maravilha, então, obrigado. Bom, então obrigado, Carol, obrigado, Cícero, pela apresentação solene. Muito agradecido aí, obrigado a todos que vieram aí participar, né, desse webinar. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá bom? Só algumas palavrinhas antes aí. Peraí. Tem alguém o microfone está pausando, peraí. Mas tudo bem. Algumas coisas que eu queria falar para vocês eu tenho alguns slides aí que eu preparei para a gente, mesmo porque eu acho legal mostrar algumas imagens, né, do trabalho do Da Vinci, mas eu vou fazer essa transição com bastante frequência, tá? Então, em alguns momentos eu vou para o slide, depois eu volto aqui para a plenária, que eu vou querer, de repente, ouvir de vocês algumas coisas. Então, eu queria deixar vocês bem à vontade aí para vocês falarem durante a minha exposição, aproveitando aí algumas brechas que eu vou dar, algumas provocações que eu vou fazer. Eu não sou muito partidário dessa aula puramente expositiva, né? Eu gosto mais de um trabalho colaborativo aí, onde vocês vão me ajudar, na verdade, a enriquecer mais ainda tudo que eu tenho para dizer. Tá? Então, um evento majoritariamente aí colaborativo, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou começar aqui com um slide, e aí logo daqui a pouco eu já volto aqui para a gente conversar de novo. Tá bom? Então, vamos lá. Olha aí que legal. Bom, esse aqui é o primeiro slide aí que eu queria, né, deixar aqui. Esse aqui, né, que vocês receberam lá no grupo, que era uma provocação, né? Talento é acertar o alvo que ninguém acerta. Genialidade é acertar o alvo que ninguém vê. Isso aí já mostra um pouquinho, né, de quem foi Leonardo da Vinci, né? Ele não era simplesmente talentoso, porque ele via coisas que ninguém mais via. E eu aproveito essa deixa, né, de que ver o que ninguém mais vê, que é o que acontece, né, com os livros de uma forma geral, que é a essência do meu trabalho, né, pessoal? Vocês podem ver que aqui tem no canto aqui uma foto, né, desse livro aqui, né, que é o livro que eu vou usar, tá? O livro Biografia do Walter Isaacson. E aqui nessa tela vocês podem ver que tem umas partes grifadas, né? Tem uns riscos no livro.
porque eu sempre grifei, né? Isso é muito interessante. Vou voltar aqui para a nossa tela. Então, os grifos, para mim, sempre foram uma coisa muito importante. Eu sempre pegava os livros de ficção que eu lia e eu grifava tudo. As pessoas me perguntavam assim, mas por que você risca tanto? E eu falei assim, eu não sei por que eu risco tudo. Mas tinha algum motivo subjacente àquela grifação toda. As pessoas perguntavam, eu não sabia, mas eu continuava grifando. Fui para os Estados Unidos, grifando, e lá é o paraíso dos grifos, né? Fiz um mestrado lá em comportamento de consumo, comportamento humano e tal. E lá tem, né, todo tipo de caneta highlight, post-it, clipes de um jeito, clipes de outro, tudo para você marcar realmente os livros. Então, de alguma forma, cada grifo que eu fazia num livro era algum aprendizado que eu pegava para mim, né? E eu acho que essa é a essência da ficção na realidade, que nasceu depois de um período que eu trabalhei com treinamento e desenvolvimento, numa empresa chamada Inner, daqui de Campinas, inclusive. Quando eu saí da Inner Treinamentos, eu falei assim, poxa vida, todas as disciplinas que eu ensinava, né, liderança, criatividade, inovação, empoderamento, trabalho em equipe, gestão de pessoas, tudo estava na literatura de ficção, né? O trabalho em equipe está nos Três Mosqueteiros, a inteligência emocional está na Katniss Everdeen, dos Jogos Vorazes, o relacionamento interpessoal e a liderança estão em Harry Potter, motivação está no Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. E aí eu falei, poxa vida, a gente pode aprender muita coisa com a literatura de ficção e com as biografias, né? Então foi daí que surgiu, né, a ficção na realidade, para fazer essa transposição, né, que está ali na literatura para a nossa realidade pessoal e profissional, que é o que eu vou fazer aqui hoje com vocês, usando o Leonardo da Vinci como modelo aí para todo esse exercício criativo que a gente vai fazer hoje, tá bom? Então vamos lá, voltando ali para o slide, vamos ver o que a gente tem ali pela frente. Olha aqui, ó, share, então a gente tem aqui, né, um workshop de grifos, então, né, criatividade e inovação, a partir de Leonardo da Vinci. E aqui, olha, são os dois livros que eu vou usar, tá? Leonardo da Vinci, Walter Isaacson. Vou usar esse outro livro aqui, muito bacana, que é de um autor incrível chamado Fritjof Capra, que eu uso algumas coisas dele também nesse trabalho de hoje. E, obviamente, esse carinha aqui ao fundo, que todos vocês devem conhecer, admirar e por aí vai, tá? Então, existe uma relação, sim, entre Leonardo da Vinci e Walter Isaacson, e eu quero deixar uma pergunta para vocês aí, tá? Em aberto, vocês podem me responder. Vocês acham que existe alguma relação, né, entre Leonardo da Vinci e Steve Jobs? Se vocês acham que existe essa relação, que relação é essa? Né? O que vocês acham que Será que Steve Jobs aprendeu alguma coisa com Leonardo? Respondam aí no chat e o Cícero vai aí arquivando para a gente bater um papo depois. Tá bom? Vamos lá, então. Aqui, ó. Esse é o primeiro slide. Eu usei aí uma imagem de um dos cadernos do Leonardo da Vinci, que é uma figura maravilhosa, né, dele aí no feto, né, de um bebê no feto, para representar o nascimento de Leonardo da Vinci. Foi dia 15 de abril de 1452. Porque, pessoal, essas figuras lindas que a gente vê, né, de Leonardo da Vinci, são simplesmente, vou até parar aqui, ó, essas figuras aí que a gente vê, né, a Mona Lisa e os quadros de Leonardo da Vinci, são simplesmente o que aparece dele, tá? Mas o que é mais bonito de Leonardo da Vinci é o que ele escreveu nos cadernos dele, né? As anotações que ele fazia, né? Os desenhos que ele fazia sem obrigação nenhuma. Isso que é uma coisa muito interessante também. Ele tinha
ele tinha uma obsessão, né, por questionar, por observar, por fazer anotações, que era uma coisa sobrenatural, assim. Então, nas mais de 7.000 páginas de caderno que ele deixou para a gente, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, estão os registros mais bonitos dele, tá? Vou voltar então agora ali para mostrar de novo aqui. Então, olha só, né, a riqueza de detalhes que a gente tem aí. Aproveitando para dizer também que Leonardo da Vinci era canhoto, tá? Era canhoto e ele escrevia da direita para a esquerda, uma coisa muito maluca. Então aqui a gente tem essa representação, tá? Desse desenho de Leonardo aí, o nascimento dele no finalzinho da Idade Média. Isso eu acho interessante, porque aí a gente entra, né, no período do Renascimento, que é o século XV. E olha que interessante. Eu vou pedir agora, Cícero, pede para alguém aí para ler para mim esse texto, por favor. Queria ouvir a voz de alguém aí. Vamos ver se alguém poderia ler para mim esse pedaço, por favor. Voluntários, pessoal? Isso. Posso? Deixa eu voltar lá, eu posso ler isso. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Posso ler então, Aziz? Claro. Obrigado. Contexto e oportunidade. O século XV foi uma época de invenções, de explorações e da disseminação de novas tecnologias. Em outras palavras, foi uma época como a nossa. Qual que é o seu nome, por favor? Azize. É a Azize. Oi, Azize, obrigado, viu? Imagina. Então, olha só que interessante. Olha que interessante, né, Azize e Cícero e todo o pessoal aí. O século XV, olha isso, hein, gente. O século XV, há 500 anos atrás, foi uma época como a nossa. Isso é uma loucura se a gente parar para pensar, né? Você fala assim, pô, e aí a gente fala, pô, mas agora a gente não inventa mais nada hoje em dia. Nós estamos no século XXI, não tem mais nada, tudo já foi inventado. Mentira! Né? Porque as pessoas podiam pensar exatamente igual no século XV. Porque a nossa época é uma época, não é? De invenções, de explorações, né? Disseminação de novas tecnologias. Qual que é a diferença para a nossa época agora? Nenhuma, né? Tá tudo aí, ó. E olha aqui, ó, dando sequência aqui. Vamos ver um outro voluntário para ler esse outro trecho para gente. Vamos ver se dá certo, hein, Cícero? Tô aqui na labuta, aqui tentando fazer a galera participar. Eu posso ler. Vai. Vamos lá? Vai. É por isso que temos tanto a aprender com Leonardo. Sua habilidade em combinar arte, ciência, tecnologia, humanidades e imaginação persiste até hoje como uma receita para a criatividade. Outro ingrediente era o quanto ele se sentia confortável com o fato de ser um tanto desajustado. Filho ilegítimo, gay, vegetariano, canhoto, muito disperso e, às vezes, herético. Fala sério. Como é que é seu nome, por favor? Vanessa. Oi, Vanessa. Obrigado, viu? Imagina. Obrigado, Vanessa. Então, Vanessa, olha só que interessante, né? Então a gente tem 2 pontos e, pessoal, toda a apresentação hoje a gente vai girar em torno de grifos, tá? De trechos. Por isso que a gente vai aprender bastante aí. Então acho que aí tá bem claro, né? Essa necessidade dele combinar, né, todas as áreas, né? Ele era super multidisciplinar. Eu acho que é uma proposta aí que a UFSCar, inclusive, aceita muito bem, né, essa coisa de multidisciplinaridade, que tem muito a ver com criatividade e inovação. Eu acho isso muito importante. E no último parágrafo, tem um pouco a ver, inclusive, com a psicologia humana, né, que é o quanto ele se sentia confortável consigo próprio. Isso é muito importante. Né? Eu acho isso uma coisa extremamente legal, assim, né? Ele ser, cadê aqui? Eu acho muito bacana isso, né? Dele se aceitar como ele era. A gente faz muita pressão, né, em nós mesmos hoje, para a gente tentar ser algo que a gente não é. E eu acho que a gente pode tentar melhorar,
mas eu acho que a gente nunca pode deixar de ser quem a gente é. Inclusive acolhendo as nossas próprias limitações. Né? Nós não somos perfeitos. Né? Se alguém pedir para o Eurico, por exemplo, para eu investir na Bolsa de Valores, eu posso até tentar, mas não vai rolar. Não sou eu. Sabe? Eu sou das humanas, eu sou das letras, eu sou mais das artes. Eu posso controlar bem minhas finanças, eu faço um esforço, mas eu nunca vou ser um as dos números, porque não sou eu. Né? Não sou eu. Então, é muito complicado. E o Leonardo, ele aceitava quem ele era. E isso é muito interessante. Ao contrário de Michelangelo, que ele era homossexual também, né? Ambos. Muito interessante. Mas o Michelangelo era um pouco mais dentro do armário, por assim dizer. Ah, então, mas eu acho legal essa abordagem aí. E Leonardo da Vinci, então, pessoal, então ele tinha essas características, ele misturava as disciplinas, mas ele era um cara extremamente político. Ele fazia muita amizade, ele sabia andar ali pelos meandros dos governantes da época. No período ali, quando ele tinha por volta dos seus 15, 20 anos, os governantes, né, da Itália, Florença, ali eram os Médici, né, e ele trabalhou para os Médici durante muito tempo, que sabiam da habilidade de Leonardo, e Leonardo sabia das necessidades dos governantes. Que eram o quê? Né? Quais eram o que os governantes gostam de fazer para o povo? Seu silêncio constrangedor, né? Pessoal, os governantes gostam de dar circo, né, para o povo. Pão e circo. Festivais, paradas, carnavais, festas com carros alegóricos e tudo mais. E Leonardo da Vinci fazia tudo isso muito bem. Isso, inclusive, foi uma escola para ele, tá? Então, ele fez muita peça de vestuário, essas máquinas de teatro, onde as coisas saem voando, sabe? Anjos batendo asas e tal. Leonardo fez tudo isso. Carros alegóricos, estandartes, participou de muitos espetáculos, as engrenagens, sabe? Movimentos circulares no palco, entrada e saída de pessoas. Então, isso não é todo mundo que sabe disso, mas Leonardo ganhou muito dinheiro, inclusive, com isso. Né? Então, aí fica aí uma dica aí para vocês, né, para vocês entenderem o tamanho, né, do mundo de Leonardo. E por isso mesmo que Leonardo da Vinci não era um cara muito amigo, sabe do quê? Cadê aqui? Volta. Olha só. Esse aqui eu vou ler, tá? Leonardo da Vinci se entediava e se distraía com muita facilidade, especialmente quando um projeto deixava de ser um esforço criativo e se tornava algo rotineiro. Eu acho muito bacana essa frase e o slide que derivou da frase, né? E acho que a mensagem aí está muito clara, né? A gente fica preso na rotina, a gente fica louco. Inclusive é um problema que a gente tem vivido atualmente, né? Todo mundo trancado em casa. Aqui em Campinas eu acho que o isolamento não está tão grande, mas... E aí como é que a gente faz, né? Dentro de casa? Como é que você sai da rotina para procurar coisas novas? É difícil. Então a gente tem que ler um livro, assistir um filme que a gente nunca viu antes, assistir um documentário. Ah, mas eu não gosto de documentário. Assista um. Ah, mas eu não gosto de ler. Leia um livro. A gente tem que se forçar, tá, pessoal? Isso é uma coisa interessante, que tudo que Leonardo fazia não era assim, né? Ele era naturalmente curioso, tudo bem, mas ele exercia um esforço muito grande para conseguir observar coisas, né? A mente da gente adora fazer nada. Então a gente precisa instigar o nosso cérebro para fazer coisas. Senão a gente fica nessa rotininha aqui, ó, e não sai do lugar. Então nós temos que nos permitir, por exemplo,
fazer uma provocação aqui para vocês. Né? De vez em quando, uma vez na vida, experimenta a dobradinha. Come um bacalhau. Experimenta o sabor de um pimentão. Né? Isso é sair da rotina. Isso é muito importante para a gente avançar aí. Tá bom? Então eu vou dar sequência aqui, tá, pessoal? Próximo slide, que é... Agora eu vou precisar da ajuda de vocês, hein? Olha que interessante aqui, ó. Então eu quero que vocês abram o microfone, tá bom? Vamos lá, olha. Como vários artistas, ele se sentia estimulado a conviver com pessoas com interesses diversos. E, disposto a contradizer aqui mesmo em seus cadernos, declarou: pessoal, Leonardo da Vinci, o que ele declarou? Complete a frase, é uma pequena brincadeira aí, tá? Para a gente mexer um pouco aí. Como vários artistas, ele se sentia estimulado a conviver com pessoas com interesses diversos. Declarou. Vamos lá. O que ele declarou? Que os diferentes se completam, Eurico. Aqui é a Regina, que trabalhou com você na ilha. Oi, Regina, como é que você está? Tudo bem? Fala de novo a sua frase, Regina. Os diferentes se completam? É uma boa frase. Coisas diferentes se completam. Vamos lá, mais uma frase. Quem mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Olha, cada um vê a coisa aí de um jeito, né? Cada um tem a sua cabeça e pensa do seu jeito aí. Cada um vê uma coisa diferente, cada um vê a coisa de um jeito. Legal. Obrigado, apareceu mais uma aqui: a diversidade proporciona a inventividade. Olha que interessante. Rafael falando. A diversidade proporciona... a inventividade. A inventividade. Olha só que interessante. A frase que Leonardo falou, vocês vão querer me matar agora, né? Mas é interessante. Olha só o que ele falou. Desenhar acompanhado é muito melhor do que sozinho. É a frase que está na biografia, tá? E eu gosto de fazer essa brincadeira porque ela contrapõe um pouco, né, o que vocês pensam com a simplicidade da resposta dele, né? Mas tem muito a ver com o que a última pessoa falou aí no chat, né? Quando a gente trabalha em grupo, a gente recebe inputs diferentes, de pessoas diferentes, com mentes diferentes, e isso soma. Eu costumo, inclusive, dizer uma coisa, quando a gente entra aí na esfera política, sem mencionar partido e nada disso, pessoal, é muito fácil conversar com quem pensa igual a gente, né? É muito fácil. Difícil é conversar com quem pensa diferente da gente. E Leonardo adorava isso, porque é o jeito da gente enriquecer, é a forma da gente praticar empatia, da gente vestir o sapato do outro. Eu fico olhando esses grupos de WhatsApp aí, né, com recadinhos de política e de coronavírus e tal, e parece que a mensagem fica rodando na mesma seara, né, o tempo todo, e não adianta nada, né, a gente não sai do lugar, né, pensando dessa maneira. O interessante é desenhar acompanhado, é muito melhor, tá bom? Vamos partir para o próximo slide aqui, então. E agora eu acho que a gente vem para um texto aqui, ó. Eu preciso de uma voz aí para me ajudar a ler, tá? De novo, que esse slide aqui é bem bacana, tá? Vamos lá, voluntário 1. Quem lê para mim, por favor? Eu posso ler. Vamos lá. Oportunidade de contestação. Acima de tudo, a curiosidade e o experimentalismo incessantes de Leonardo deveriam nos lembrar da importância de incutir tanto
em nós mesmos quanto em nossos filhos. A ideia de não apenas assimilar o conhecimento, mas se mostrar sempre disposto a questioná-lo, ser criativo e, como muitos desajustados, talentosos e rebeldes de todas as épocas, pensar diferente. É muito bom esse grifo, né? Qual o nome da pessoa que leu? Zilene. Zilene, obrigado, viu? Olha que bacana esse trecho, né? Eu acho incrível. Olha só, no experimentalismo incessante, importância de incutir tanto em nós mesmos quanto em nossos filhos. A ideia de não apenas assimilar o conhecimento, mas se mostrar sempre disposto a questioná-lo. É isso, né? A frase aí fala por si só. Ser criativo e, como todos os desajustados, talentosos e rebeldes, pensar diferente. E olha o que vai subir agora aí, ó. A maçãzinha. Então eu acho que nós temos que valorizar aquela pessoa que pensa diferente da gente. Leonardo era assim, né? Era um desajustado. Se Leonardo fosse vivo hoje, né, ele ia ser internado com déficit de distúrbio de atenção. Olha que interessante, louco, né? Porque atualmente parece que a gente quer padronizar o mundo todo. E essa padronização só vai levar a gente para o admirável mundo novo, né, de Aldous Huxley, ou Eu, Robô, do mesmo autor. Né? Então, acho importante esse pensamento antagônico, né, sob a ótica da criatividade e da inovação, hein? Acho que é muito importante. Dando sequência aqui, ó, vamos lá, mais um voluntário, faz favor. Que é bacana esse slide que eu vou provocar vocês aí, ó. Florença prosperou no século XV. Está errado aqui, tá, pessoal? Desculpa, é o 10 e o 5, né? Florença prosperou no século XV porque não se incomodava com quem se enquadrava nessas categorias. E aí eu acho uma coisa interessante. Florença prosperou no século XV porque não se incomodava com quem se enquadrava nessas categorias de desajustados e rebeldes. E aí, olha só o que vai acontecer com o slide agora. Ó. Se eu mudar ali, ó, se eu tirar Florença, tá vendo? Ó? Eu tirei Florença ali do slide, ó. Opa, peraí. Eita, nós. Sozinha, aqui, ó, Florença. Se eu tirar Florença ali, ó, e eu mudar o século, o que vocês podem colocar no lugar de Florença ali, ó? 3 pontinhos, prosperou no século XX porque não se incomodava com quem se enquadrava nessas categorias. Quem que vocês podem colocar nesse quadradinho aí, ó? Prosperou no século XX porque não se incomodava com quem se enquadrava nessas categorias. Não vale Apple. Vale do Silício? Vale do Silício. O seu departamento prospera porque não se incomoda com quem se enquadra nessas categorias? A faculdade onde você estuda prospera porque não se incomoda com quem se enquadra nessas categorias? O mundo prosperou. O mundo prosperou. Eu acho interessante, acho muito interessante, né, essa brincadeira aí. Porque a gente coloca em perspectiva, né? Ou a gente pode fazer até o negativo, né? Empresas que não prosperam porque se preocupam com quem se encaixa nessas categorias, né? Tem muita empresa que não vai para frente porque se preocupa com quem pensa diferente. Ou que é até pior, né? Não deixa as pessoas pensarem por si próprias. É isso. Vamos lá, então, para mais um slide aqui. Aqui agora eu vou... Deixa eu voltar um pouquinho que eu quero ver vocês. Eu não consigo ficar só olhando para a minha tela aqui, eu fico louco. Pessoal, tá tudo bem com vocês por enquanto aí? Tá tudo jóia? Tá fluindo bem? Maravilha. Então tá bom. Sim, opa, que legal. Então o pessoal está participando aí. Então o Leonardo era um pouco disso tudo, tá? Por enquanto.
Agora eu vou mostrar uma imagem para vocês, tá? De um esboço que Leonardo fez para um projeto chamado Adoração dos Magos. Tá? E eu vou querer que vocês abram de novo aí o microfone de vocês, que eu quero saber o que vocês conseguem ver da imagem que eu vou mostrar. Tá bom? Então podem soltar o verbo aí, que eu quero ouvir vocês falando, hein? Vamos lá. Aqui, share. Vamos lá aqui. A maçãzinha subiu. Aqui. Aí, ó. O que vocês conseguem ver dessa imagem, pessoal? Escada. As pessoas ali ao fundo, né? Sobreposição. Guardas. Tem umas... Guardas, né? Guardas. Perspectiva, legal. Cavalos. Movimento, olha que interessante. Dimensão. Muito bom, movimento foi muito bom. Parece meio conturbado. Parece meio... Tempo, né? Tempo, a questão do tempo tá aí, né? Por causa do movimento e tal. Guerra. Muito interessante, muito interessante. É muito bacana isso tudo que vocês falaram aí, porque aí tem um pouco do legado, tá, do Renascimento, que a perspectiva meio que nasceu no Renascimento, né? Veio com o humanismo, tá, o conceito de perspectiva não foi criado por Leonardo, não. Mas aqui Brunelleschi, não? Brunelleschi tem o topo da capela lá, né, em Florença, de Brunelleschi, que é inclusive muito citado, né, na biografia, usava muito da perspectiva também. Mas foi um conceito que veio se desenvolvendo ao longo da história, né? E aqui nessa imagem, eu acho muito interessante porque Leonardo, ele não só usou a perspectiva, mas ele levou a perspectiva para um outro nível, né? Olha isso, que loucura, a precisão dos traços dele, né? Ele vai até o fundo ali da imagem, né? Diminuindo cada vez mais a distância, né? E até o ponto de fuga lá no fundo. É uma coisa brilhante, assim, o nível de detalhe que ele usava, né, para fazer a sua obra. E aí, vindo bem de encontro a tudo que vocês falaram aí, ó, tem uns cavalos, parece que tem muito movimento, né? Tem bastante movimento nessa imagem, parece que tem alguns guardas ali, né, umas pessoas com capacete, tem meio que uma confusão, parece uma guerra, tem a escadaria, ali no canto superior direito, ali parece que você tem um topo de um pilar, né? Então, isso, pessoal, está num caderno do Leonardo da Vinci. Isso não é uma obra de arte, per se. Acabou sendo, né? Eu acho essa figura maravilhosa, eu acho isso uma coisa linda, de morrer. Muito mais bonito do que o slide que eu vou mostrar a seguir para vocês, né? Agora, eu estou surpreso que ninguém viu um animal parecido com um cavalo aí, que não é um cavalo. Ninguém viu? Um dromedário. Um dromedário, tem um camelo aí no meio da história. E isso, segundo ele fala aqui no trecho aqui, é muito interessante, que ele fala aqui, cadê? Os movimentos desvairados e tal, né? E aí a gente tem, assim, uma ode à imaginação de Leonardo, né? Que ele me mete um camelo aí no meio da figura. Então, eu acho que esse estudo aí para a Adoração dos Magos é uma figura icônica que representa muito do pensamento do Leonardo, dessa capacidade de ele combinar as disciplinas todas e por aí vai, tá? E o slide na sequência agora, a gente vai ver o que virou. Cuidado com a decepção, tá, pessoal? Porque é decepcionante o que vai acontecer agora.
Olha isso, ó. Não chega a ser até triste, não é não? Eu acho essa figura maravilhosa. E aí Steve Jobs faz uma colocação, na verdade, né, a propósito, ó. Steve Jobs dizia, né, que Leonardo enxergava beleza tanto na arte quanto na engenharia. E a habilidade em combinar as duas coisas foi o que o transformou em um gênio. Isso é muito bacana, né? E aí a gente... Oi? Desculpa, Eurico, tem um comentário aqui que eu achei que é bem pertinente para este momento, se puder falar enquanto mostra a outra figura, Claro. do Rodrigo, aqui, que ele notou que tem uma coluna na esquerda, que é uma coluna numa posição impossível, que está ao mesmo tempo à frente e atrás de outra coluna, estilo Escher. Estilo Escher, é verdade, é verdade. Uma ótima colocação, inclusive, hein? Eu nunca tinha me atentado para isso não, viu? Eu nunca tinha me atentado. E, Rodrigo, você tem razão. Agora, eu não sei se isso foi uma brincadeira, né, do Leonardo, ou ele estava realmente brincando com as possibilidades da perspectiva, né? Mas é bem realmente uma coisa de Escher, né? É uma impossibilidade aí. Parece que uma está na... Dependendo da forma como você olha, uma está na frente da outra e vice-versa, né? Acho que é isso que o Rodrigo apontou aí. Muito legal, Rodrigo. Muito bacana, cara. Você enriqueceu aí o nosso momento aqui. E eu acho que todo mundo agora está vendo a mesma coisa, né? Que bacana, cara. Que legal. Show de bola. Obrigado, viu? E vamos dar sequência, então. Agora, pessoal, vou voltar aqui para a plenária para eu conversar um pouquinho com a galera. Pronto, estou de volta aqui. Agora a gente vai entrar num outro momento aí do webinar, que é uma outra faceta aí do Leonardo muito interessante, que também foi um pensamento que derivou do Renascimento, que era a compreensão do universo, né? Era a compreensão dos fenômenos naturais. Inclusive, Leonardo era um cara obcecado pelos fenômenos que advinham da água, né? Ele fez estudos mega complexos sobre o fluxo da água, sobre os redemoinhos, sobre os vórtices que se... Olha aqui, um cara falou aqui, né? Biométrica, né? Então, ele levou a fundo todo esse conhecimento humano e científico, né, da composição das estruturas, né, globais. E ele aproveitou um pensamento também da Idade Média, que era o seguinte, isso é muito bacana, e depois isso vai todo para o estudo do corpo humano, né, de Leonardo, ele leva para todo esse biomimética. Olha que interessante. No nosso corpo, a gente tem as veias, né, do nosso corpo, né? O coração bate, tem as veias que levam o sangue para todo o nosso corpo. Mas aí, se a gente olha para uma planta, tem uma relação forte também, né? A planta tem a seiva que corre, né, pelos veios ali das folhas. E da mesma forma, a gente tem os rios e o mar, né, que tem uma configuração relativamente semelhante com o funcionamento do nosso corpo e com o funcionamento das plantas. Então, Leonardo tem capítulos e mais capítulos em cima dos livros dele, onde ele faz essa analogia, né, na tentativa de compreender melhor o mundo. E aí a gente fala assim, mas poxa vida, o que isso tem a ver com pintura? O que isso tem a ver com arte? Sob a ótica de Leonardo da Vinci, tudo a ver. Né? Porque a arte ela vem depois da compreensão de todos esses fenômenos naturais. Esses fenômenos naturais ajudam Leonardo a produzir a própria arte. E isso é verdade. Né? Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente
Quanto mais conhecimento, são mais recursos. Né? Então, por exemplo, sei lá, as sombras que Leonardo usava nos desenhos dele, que a gente viu ali na adoração, por exemplo, dos magos, foi porque Leonardo estudou muita ótica, ele estudou muita perspectiva, ele foi fundo nesses elementos da natureza, depois ele aplicava isso aí na arte dele. Os fluxos dos rios, né, a composição a estrutura das plantas que sobrevivem perto da água. Se você olhar para os quadros de Leonardo, você vai ver que nas proximidades dos riachos tem tipos de plantas que são possíveis de estarem ali e não outras. Isso é uma coisa fantástica, né? Se a gente parar para pensar. Então, Leonardo é isso, né? A genialidade dele vem também desse ímpeto investigativo. O Marcos quer falar alguma coisa ali? Pode falar, Marcos. Não, duas coisas, Eurico. O biomimética, né, é o design inspirado na natureza, né? Então, hoje, se o Steve Jobs falou que a empresa do século XXI ela vai aliar a tecnologia da máquina ao conhecimento biológico, né? E porque simplesmente a natureza nos 3,8 bilhões de anos de vida já resolveu a maioria dos problemas. Então cabe a nós estudarmos a natureza para entender como a natureza resolveu um problema e aplicá-lo ao design humano. E a outra coisa que eu queria dizer disso que você falou do Leonardo, tem uma dica para quem for à França, visitar o castelo de Clos-Lucé, que é onde, ali no Vale do Loire, na França, que é onde o Leonardo passou os últimos 3 anos, e então todos os desenhos das plantas do lado da planta que está no jardim ali, então você pode ver esses estudos ao vivo, né, e ver quantas horas ele dedicou para olhar e fazer sketches da natureza, para inspirar suas invenções. É simplesmente maravilhoso. Obrigado. É isso mesmo. Ô Marcos, muito bom o seu comentário, muito bom, somou muito aqui ao nosso bate-papo. E realmente, ele fez, nesse livro aqui, ó, esse aqui, ó, A Alma, né, do Leonardo da Vinci, sugiro super que vocês adquiram, tá? Principalmente você, viu, Marcos? Esse livro do Fritjof Capra, tá vendo? É incrível esse livro, e tem capítulos inteiros só dedicados à parte botânica. Tem um capítulo que chama, né, Leonardo da Vinci e a botânica. Depois tem Leonardo da Vinci e o estudo das águas. Depois Leonardo da Vinci e o estudo do corpo humano. Então é realmente uma coisa incrível a profundidade, né, para que ele levou tudo isso. Tá bom? Vamos lá então, daqui a pouco a gente vai fazer um exercício interessante aqui. Ainda temos um tempinho, né? Nós vamos fazer esse porque senão não vai ter graça. Vamos lá aqui, ó. Então aqui a gente já passou, né? Já passou. Esse aqui é o slide que sustenta aí a fala do Marcos, né? Particularmente, Leonardo costumava estabelecer analogias entre a anatomia humana e a estrutura da Terra. A natureza como um todo está viva e que os padrões e os processos do macrocosmo são similares ao do microcosmo do corpo humano. Dadas as devidas proporções, né, ele acertou algumas coisas, errou outras, mas essa analogia é importante, né, principalmente agora, viu, pessoal, eu acho, né, em termos de coronavírus, a gente tem percebido muito essas dinâmicas energéticas, né, o fluxo de energia intracorporal, né, que a gente precisa cuidar, nossa relação com as esferas mais superiores aí, né, do universo. E o Leonardo já namorava um pouquinho com tudo isso. Bom, Leonardo fazia tudo isso, pessoal, ele pensava em tudo isso, e ele fazia uma coisa muito interessante que chamava-se listas. Tá? Leonardo adorava ele fazia lista de absolutamente tudo. Coisas que ele tinha para fazer, observações sobre a planta no solo molhado,
observações sobre o tipo de rocha que se acumulava, né, no leito do rio, observações sobre a velocidade que o pássaro bate a asa, e ele anotava tudo. Ele fazia listas, tá? Ele fazia muitas listas. E eu vou dar alguns exemplos aqui de listas que ele fazia, tá? Olha aqui. Perguntar para Benedetto Portinari de que forma eles conseguem andar no gelo de Flandres. Então isso era ele botava lá, lista. Alguém me ajuda a ler a próxima, faz favor? Tirar medidas de Milão e de seus subúrbios. Maravilha. Próximo. Perguntar para Giannino, o artilheiro, sobre a construção dos muros de Ferrara. Beleza. Vamos lá. Buscar as medidas do sol que me foram prometidas pelo maestro Giovanni. E a última. Pedir para o mestre de aritmética me ensinar sobre a quadratura do triângulo. E aí, não sei se vocês sabem, né, mas essa anotação aí, né, a quadratura do triângulo, vai levar a gente para aquele desenho famoso dele, né, que se chama O Homem Vitruviano, né, que modificou toda a nossa perspectiva, né, aí usou um pouquinho ali como é que é o nome? Que é a proporção áurea, né, que é aquele retângulo, enfim, que é uma coisa fantástica esse trabalho que ele fez também. Então, o que eu estou falando é o seguinte, fazer listas, pessoal, é uma coisa muito importante. E aí, eu quero mostrar uma coisa muito bacana para vocês agora, que é o seguinte, ó. Eu gosto muito desse momento aqui do nosso trabalho. Listas extraordinárias, tá? Isso aí é um livro que eu tenho, daqui a pouco eu mostro para vocês aí, eu vou passar um exercício para vocês agora, tá bom? É um livro que contém listas de tudo que vocês podem imaginar, tá? Listas de... eu não quero dar spoiler, que eu vou mostrar algumas listas para vocês, tá bom? Mas são listas, por exemplo, lista das minhas comidas preferidas, listas dos superpoderes que eu gostaria de ter, tá lá. Uma lista dos nomes que eu gostaria de ter dado para o meu filho, outra lista. Eu vou mostrar algumas listas para vocês muito interessantes, tá bom? Então vamos lá. Olha essa lista que interessante, olha. Decisões de Ano Novo de Woody Guthrie, que é um cantor de música folclórica norte-americana. Então, alguém lê para mim pelo menos 5 itens, vai, dessa lista, por favor, vai. Vamos lá, só para eu não ficar aqui falando para a parede. Item 1, trabalhar mais e melhor. Item 2, trabalhar com planejamento. Item 3, escovar os dentes, se tiver. 4, fazer a barba. Item 5, tomar banho. Olha que interessante, né? A gente vê que ele está em 1943, né? E, obviamente, ali a gente não devia ter muita água, né? Mas ele fez uma lista e está naquele livro lá, o livro das listas. Agora, do lado direito aqui, a gente tem uma lista mais legal ainda, que é... Olha isso só, pessoal. Olha que loucura essa lista. É a lista que os irmãos Grimm fizeram dos 50 anões. A gente costuma pensar, né, que são os 10 anões, né, mas a lista inicial tinha 50 anões. Então, essa lista está ali naquele livro lá, o livro das listas. Mais uma aqui, ó. Esse aqui, olha só, lista de Martin Luther King para ajudar os negros a usarem os ônibus. Alguém lê para mim alguns itens aleatórios aí, para você ver que interessante, por favor.
Nem todos os brancos se opõem aos ônibus integrados. Aceite a boa vontade da parte de muitos. 2. Agora todos podem usar o ônibus inteiro. Sente-se no lugar vago. 3. Quando entrar no ônibus, peça ajuda ao céu e honre seu compromisso com a não violência absoluta em palavras e atos. Olha que interessante, na parte de baixo, ali é o número 2. Não se sente deliberadamente ao lado de um branco, ao menos que não haja outro lugar. Depois ali mais embaixo, né, gosto muito, se o xingarem, não responda. Se o empurrarem, não empurre. Se lhe derem um safanão, não revide, mas sempre demonstre amor e boa vontade. Então, uma outra lista aí, tá? Estou dando dicas de lista. E essa lista agora, ó, eu acho muito legal, essa aqui nós vamos ler todos, que eu acho linda essa lista. Que é de uma escritora intelectual norte-americana também, chamada Susan Sontag. Eu vou ler o primeiro, tá? Assim, que são dicas, olha só, regras para criar um filho. É muito bacana, olha só que legal. Ser coerente. 2. Quem me ajuda? Não falar sobre ele com os outros, por exemplo, contar coisas engraçadas na presença dele. Não deixá-lo acanhado. Não elogiá-lo por alguma coisa que eu nem consideraria boa. Pode ir embora, vamos embora. Rotina diária. Não repreendê-lo com aspereza por algo que ele foi autorizado a fazer. Rotina diária: comer, lição de casa, banho, dentes, quarto, história, cama. Não deixar que ele me monopolize quando eu estou com outras pessoas. Sempre falar bem do pai dele. Nada de caretas, suspiros, impaciência, etc. Não desencorajar as fantasias infantis. Ensinar-lhe que existe um mundo... Opa! Sumiu. Ensinar-lhe que existe um mundo de adultos que não é da conta dele e não supor que aquilo que eu não gosto de fazer, banho, lavar o cabelo, ele também não gosta. Eu acho maravilhosa essa lista aí. Se vocês quiserem depois eu posso mandar para vocês, tá? Todas essas listas aí. E a lista que eu mais gosto, que é a próxima, que é maravilhosa, que, olha só, a próxima lista está no livro também, tá? É uma lista que fala o seguinte, uma sobrevivente do ataque do 11 de setembro, uma mulher que atrasou para chegar no prédio, né, e escapou daquele desastre terrível, ela fez uma lista depois. E é uma lista muito interessante, que tem em inglês aqui, mas olha que interessante, né, essa lista. Então ela fez uma lista de coisas que ela não mais ia conseguir fazer. Olha que legal. E triste, né? Olha só. I can no longer flirt with Lou. Então eu não posso mais flertar com o Lou, não posso mais dançar com a Maíra, não posso mais comer brownies com a Suzane, não posso mais passar a agenda com o Mark. Eurico, Oi? Desculpa interromper, não está aparecendo a tela agora para umas pessoas? Você Não? pode parar de apresentar e apresentar de novo? Poxa, que pena. Voltar, deu uma travada aqui. Beleza. Vou tentar de novo então, tá? Então, vamos lá. Apresentar de novo. Window. Mas vocês estavam me ouvindo, né? Sim. Tá. E agora? Agora sim. Beleza. Então aí a gente tem uma lista, né, de todas as coisas que ela não pode... Eu acho pesadíssimo e eu acho linda essa lista, né? Eu não posso mais conversar com a Yolanda, eu não posso mais tomar café com o Nick, eu não posso mais pedir conselho, eu não posso mais dar risada com a dona, eu não posso... Enfim. E, pessoal, tudo isso... Então eu estou falando tudo isso para vocês, porque agora eu queria fazer um pequeno exercício com vocês, tá? Para a gente praticar aí a criatividade. Vocês topam? Opa! A atividade, então, é a seguinte, ó.
eu quero que cada um de vocês, olha lá, vamos fazer uma lista. Eu quero que vocês façam uma lista. A gente está com o tempo meio apertado, então eu queria que vocês fizessem uma lista com 5 itens. Vai, por exemplo, as 5 comidas que eu jamais comeria. Faça uma lista. Então eu quero que vocês façam uma lista aí, tá? Para a gente tornar aqui a nossa atividade um pouquinho mais dinâmica aí, tá bom? Vou dar um stop sharing, que eu quero ver todo mundo fazendo listas agora e depois eu quero que alguém compartilhe essas listas comigo. Tá bom? Isso. Não tem que ser lista de comida, certo? É para cada um imaginar um tema para a própria lista. Cada um imagina um tema para a própria lista. Vamos lá, pessoal. Então eu vou dar 5 minutinhos para vocês, eu vou pegar uma água enquanto isso, tá bom? Espera aí. Beleza, faz uma lista e bota. Deixa eu ver aqui, tem umas perguntas aqui, né? Cidades que eu pretendo visitar, olha lá. Eu não entendi a lista do Bruno. É para criar o tema e já fazer a lista, é isso mesmo, Cícero. O Marlon fez uma cidade legal aqui, ó, cidades que pretendo visitar. Sydney, Paris, Lima, Singapura e Tóquio. Dafi, o que vou parar de fazer? O que você vai parar de fazer, Dani? Me diga aí as 5 coisas. É para colocar os 5 itens da lista. Ó, gente, então só para ir agilizando, Eurico, eu acho que a gente pode abrir para 2 pessoas falarem, né? E 5 coisinhas, quem já listou aí. Tá bom, beleza? Tá bom. Aí 2 pessoas expõem. É, porque já são 8h35, né? Vamos lá, quem quer falar da sua lista? Olha, tem várias pessoas que escreveram aqui, ó. Participantes eu não agrego, atender calls necessárias, ligar para os amigos na quarentena. Ninguém quer falar da sua própria lista? 2 pessoas que abriram o microfone falam. Pode ficar à vontade. Rapidinho, só pra gente expor aqui a lista de vocês. Eu posso falar. Eu fiz uma lista aqui, eu só consegui 4 coisas por enquanto, mas de coisas para fazer ainda na quarentena. Aprender a cuidar das orquídeas, ler um livro por semana, organizar minhas listas e estudar italiano. Olha que legal, hein? Maria Regina Damin, tudo bem, Maria Regina? Tudo bem. Muito legal, né? Então, coisas para fazer quando acabar a quarentena. Então, a ideia é ler um livro por semana, objetivo ousado, né, Regina? Ainda durante a quarentena, mas esse para mim é um dos mais fáceis. Ah, que legal, que legal. Alguém mais quer compartilhar a sua listinha com a gente? Lista pós-isolamento. Abraçar meus amigos, viajar para casa da minha avó, ficar um dia olhando o mar,
Ah, ficar mais um dia olhando o mar. Muito legal, hein, Tamires? Muito bacana. Pessoal, é isso, tá? A ideia é estimular realmente vocês aí a fazerem listas, tá? Que é uma coisa interessante. Leonardo fazia, e eu acho que é um belo hábito a gente fazer também listas. E olha só, não só listas de coisas para fazer, né? Eu acho interessante identificar coisas que gosta, coisas que não gosta, músicos, lista de supermercado, né, o que a Dani falou que faz aí, pessoas que você gosta muito, amigos que você deixou, amigos que você esqueceu no passado, seus melhores amigos da faculdade, né? O hábito de fazer listas, eu acho que é uma coisa interessante aí e que Leonardo fazia e com que a gente pode aprender muito também. Então eu vou agora compartilhar de novo aqui. Cadê aqui? Como é que eu volto? Aqui, Present Now. Vamos lá. Aqui, pessoal, quero mostrar agora uma outra coisa legal para vocês, que é o seguinte. Adoro esse slide aqui. Aprendi com o Leonardo que um desejo constante de se surpreender com o mundo cotidiano tem o poder de deixar cada momento de nossa vida muito mais rico. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Eu estava lendo um livro ontem, inclusive, onde a autora fala o seguinte, olha isso que louco, né? Se vocês quiserem comentar, pessoal, a gente já está aí chegando aí no final, se vocês quiserem participar um pouco mais ativamente, aí fiquem à vontade, tá? E nesse livro, ele falava assim, qualidade de vida, é muito interessante, né? Qualidade de vida tem a ver com a nossa capacidade de deleite. Olha isso que interessante, né? Então, a qualidade da vida tem muito mais a ver com a nossa capacidade da gente se admirar com as coisas que estão ao nosso redor do que com a nossa necessidade de ter qualquer coisa que seja. E isso é muito interessante. E isso é uma das essências, né, da vida de Leonardo da Vinci. Isso é uma coisa super profundo, é muito legal, tá? Então guardem isso, carreguem isso com vocês, que eu acho que é um dos ensinamentos mais bacanas dele aí. E aí eu vou aproveitar para contar uma história minha. Tá? Eu vou dar um exit rapidinho aqui, ó. Pessoal, outro dia eu estava na academia, antes de pandemia e tudo mais, eu estava na academia e aí uma professora de ginástica passou correndo por mim assim, com uma vassoura, com um pano, que ela queria limpar uma sujeira que estava lá no rodapé, lá, né, no canto. E aí eu falei, mas o que tem lá? Tem um bicho, tem uma sujeira lá, precisando limpar e tal. E aí eu falei, bom, vamos ver, né? Eu fiquei curioso, falei, vamos lá ver o que é isso. E aí eu fui lá, e agora eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. E olha só, pessoal, o que eu encontrei lá. Capacidade de observação e de ver beleza. Olha isso aí, olha essa imagem que está se formando. Eu acho que por vocês serem aí, uma boa parte de vocês aí, estudantes, né, e curiosos e tal, eu falei, olha que coisa linda. Né? Vocês sabem o que é isso aí ou não? Eu não faço a mínima ideia. Não. No chat estão falando que é um casulo? É um casulo. Exatamente. É um casulo. Mas olha que coisa linda. Né? Um bichinho, né? Uma lagarta que ia lá fora, né? Da academia. A academia é um ambiente fechado. Então essa lagartinha tinha que andar pelo menos uns 10 metros para pegar cada pedacinho e ir encaixando aí e tal. E a professora da academia queria simplesmente varrer e jogar essa obra de arte no lixo, matar com o bichinho. E eu, por outro lado, estava lá, né, deitado no chão da academia, tirando foto do que, para mim, é uma obra de arte. Eu acho essa figura linda.
E a hora que eu vi, eu falei, meu, eu preciso colocar essa figura no meu workshop do Leonardo da Vinci, porque isso é curiosidade, é vontade de ver o que ninguém vê. Eu estou longe de ser um gênio, tá, gente? Mas isso é curiosidade. Eu agachei e vi isso. Tirei uma foto, virou o que é para mim um dos slides mais legais do dia de hoje. Então, observem. O próximo slide é muito significativo também, que eu quero provocar vocês aí, ó. Abra um microfone aí, pessoal. O que vocês conseguem observar aí dessa imagem? Falem para mim, o que vocês conseguem ver aí? É a força do mar, né? A força do mar, beleza. O que mais? Um homem pequeno lá em cima, né? Uma pessoa bem pequena lá em cima. Legal. Tem uma pessoa lá em cima. O que mais? Tem um ermitão lá nas ondas, lá embaixo, lá com alguma coisa nas costas, com uma ave nas costas. Nossa, isso aí nem eu vi, cara. Mas Nossa, show, tá lá embaixo, isso mesmo, em cima da pedra. Tem um rapazinho, né? Tá, beleza. Agora, olha que interessante, o que Leonardo fazia com uma imagem dessa, ele parava, né, na costa ali da Itália, muitas vezes ele saía para passear e ele sentava na beira do mar e ficava olhando. E aí ele fazia anotações a respeito das seguintes coisas. Olha que doideira. Ele observava o seguinte: o tipo das ondas que se faziam, onda tipo X, A, B, C, etc. Ele observava como que a neblina era feita pelas ondas. Ele observava como, né, os resíduos eram depositados nas praias. Ele observava a subida e as descidas das marés. Ele observava o impacto das ondas contra os rochedos. E ele observava o choque da arrebentação contra a costa. E fazia anotações sobre tudo isso. Então, uma das coisas que Leonardo, que levava o Leonardo a ser o que ele era exatamente essa capacidade de observação e curiosidade que ele tinha. Era uma coisa infinita. Então, um evento que a gente simplesmente vê e se admira, que lindo! Ele fazia uma investigação científica enquanto ele observava tudo isso. Tá bom? Vamos ver aqui o que mais eu posso aqui abordar aqui com vocês. Estamos chegando já no finalzinho mesmo, tá? Então, tinha essa capacidade de observação. Então, ele conseguia ver desde o bater de asa de uns pássaros até as emoções se espalhando pelo rosto. E quando eu falo de emoções se espalhando pelo rosto, é isso aqui que a gente tem, ó. Olha que coisa linda. Isso é uma das figuras bem bacanas aí dele, que tem o nome de São Jerônimo do Deserto. Alguém lê para mim essas duas frases, faz favor, que a gente está no finalzinho já aqui. Depois eu vou para o nosso último slide. Leonardo procurou retratar não apenas o mote corporal, os movimentos do corpo, mas também a forma como eles se relacionavam com o que ele chamava de atti e mote mentali, as atitudes e os movimentos da mente. Os movimentos da alma são conhecidos através dos movimentos do corpo. O bom pintor deve pintar duas coisas principais: o homem e a intenção de sua mente. É bom demais isso. Quem que leu para mim? Zilene. Oi, Zilene, obrigado. Você já tinha lido antes, né, Zilene? Obrigado. Sim. Obrigado. Eu acho muito bom isso tudo, né? Os movimentos da alma. Foi aquilo que eu falei antes, né? Para que ele conseguisse pintar, ele tinha que extrair outras coisas antes, né? O movimento da alma, ele é conhecido através dos movimentos do corpo. Então, primeiro você tem a alma, né?
né? E aí o corpo, ele pessoal, isso ele falou isso há 500 anos atrás. E hoje tem muita gente que não acredita ainda, né? Começa a empipocar o corpo, você fala assim, puxa, acho que eu não estou bem mentalmente. E é verdade. Só que ele tratava isso conduzindo para o mundo da arte. Né? Porque o bom pintor deve pintar duas coisas, o homem e a intenção da sua mente. E o São Jerônimo no deserto está repleto de emoção. Né? Olha a dor que esse homem está sentindo. Né? É muito bonito, é muito forte. E aqui a gente tem uma outra coisa interessante também, que eu acho que eu já falei lá atrás, ou não, que é o seguinte, Leonardo era uma pessoa que, como ele observava muito, ele gostava de devaneio, ele divagava, ele até procrastinava. Então a gente vê nessa obra aqui, ó, que está inacabada. Então toda essa parte na lateral direita aí que vocês estão vendo é um esboço de uma capela lá embaixo, tá vendo? Mas está inacabada, porque Leonardo tinha essa capacidade de não acabar as obras de arte dele. Então tinha muita coisa que ele não fazia. Tá? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, que nós estamos aqui há 10 minutos já, né, para as 9. Está acabando, né, Carol? É isso? Sim, Eurico, aí a gente abre para as perguntas do pessoal. Tá, então eu vou fazer... Tá bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou bater só um último slide aqui, que são todas as dicas que estão, inclusive aqui, estão no final aqui, tá, do livro do Leonardo. Ele tem aqui umas últimas dicas aqui, que são muito interessantes, tá? Que ele fala tudo que a gente precisa para ser uma pessoa criativa. Então, eu vou fazer esse slide aqui e depois a gente volta aqui para alguma coisa final, tá bom? Segundo Leonardo da Vinci, então, segundo, né, o que a gente aprendeu dele, para a gente ser criativo, o que a gente precisa? Observar com atenção, sem medo de ser feliz. Observe, olhe, devaneie, divague. Distraia-se. Eu acho que o foco é bom, mas eu acho que a distração para o mundo da criação é melhor ainda. Tem muitos autores, inclusive, que questionam o fato de Leonardo da Vinci ter sido um cara muito distraído. Falam que ele teria conseguido outras coisas, resultados e tal. Mas, olha só tudo que ele fez. Né? Então ele era um cara distraído. Ele era incansavelmente curioso. Procrastine. Nós vamos bater. Mas, o cara falou para a gente procrastinar. Mas como assim? Leonardo era um procrastinador. Tá? Não estou querendo falar aqui para ninguém procrastinar, mas eu acho que naturalmente, a gente opta pelas coisas que nos dão mais prazer. E muitas vezes a gente larga a obrigação de lado. Né? Leonardo fazia isso. Tem várias obras dele inacabadas. Busque conhecimento pelo simples busca, né? Busque conhecimento pelo simples prazer da busca. Nem tudo precisa ter um motivo nessa vida. Eu fui olhar aquele casulo porque eu estava curioso, não tinha motivo nenhum. Respeite os fatos. Leonardo, apesar de ele ser tudo isso, né? Ele era um amante da ciência. Então, o fato era fato, e quando as coisas mudavam, ele revia o próprio conceito. Isso é importante. Ele trabalhava em conjunto, adorava gente, era uma pessoa amável. Conserve a capacidade das crianças de se maravilhar. Eu assisto uma coisa linda, né? A gente perde essa capacidade de brincar com a lama. Brinca com o Lego do seu filho. Já que agora é época, brinque junto com ele, né? Passe cola no vidro, pinta a cara de verde, né? Seja criança novamente. Faça com que o perfeito seja inimigo do bom. Tenta fazer as coisas, né, certas, mas lembrando que o mundo mudou hoje e a gente pode errar. Pense visualmente. Faça listas.
evite fechar horizontes, né? Nada é definitivo na vida, muito menos no mundo da criação. A gente está vivendo aí toda essa revolução digital e tudo mais, né? Então evite fechar horizontes, comece pelos detalhes. E aí tem uma coisa bacana aqui, ó. Se a gente pega um livro, né, para a gente entender o que está escrito, você tem que olhar primeiro para a letra forma uma palavra, a junção de palavras, uma frase, várias frases, um parágrafo, vários parágrafos, uma página, né? Então, comece pelos detalhes. Importante, Leonardo deixa esse legado. Veja o que está invisível, aquele caso das ondas. Faça com que o seu alcance seja maior do que a sua compreensão. Olha que interessante isso, né? Se você não entende, tudo bem, continue vendo. Faça anotações no papel, escreva à mão. Importante escrever à mão, porque quando você escreve à mão, cada letra é um desenho. Olha que interessante isso. Mergulhe no desconhecido. Crie para você e não para os seus patrões. E, finalmente, alimente a sua fantasia. Esse é o legado que Leonardo da Vinci deixou para a gente, né? Além das suas obras de arte, aí uma vastidão de ensinamento que eu tentei passar um pouquinho para vocês aí em 1h30. E agora, então, eu queria ouvir aí alguma coisa de vocês, se é que a gente tem tempo, né, Carol? Desculpa ter extrapolado. Imagina, Eurico, eu agradeço a sua exposição, acho que foi muito importante para todos. A gente pode abrir para umas 2 perguntas, se alguém tiver comentários. Carol, é o Doug, eu tenho uma pergunta, se eu puder fazer. Tá ouvindo? Claro. Pode fazer. Legal. Eurico, obrigado pela apresentação. Eu acho que a gente está, na nossa sociedade atual, sempre estamos esperando aparecer novos Da Vincis, novos gênios aí, e por isso que hoje, ainda mais na indústria do entretenimento, que a gente se encanta com pessoas que fazem coisas fenomenais, né? Na sua opinião, numa sociedade hoje, quando a gente pega uma notícia, não mastigamos muito bem, não estamos formulando hipótese, digo, uma sociedade em massa, né? Não fazemos uma análise crítica, não procuramos referência que nem Da Vinci procurava, não fazemos observação, não fazemos anotação. O que você acha hoje, além desses pontos, assim, é muito pessoal meu, né, essa observação de que as pessoas não estão mais fazendo anotação, não estão buscando mais um conhecimento diferenciado. O que você acha hoje que seria um gatilho para aparecer um novo Da Vinci ou um novo gênio, assim, né, como era Da Vinci? Olha, uma boa pergunta, hein, Douglas? É tão boa que eu quase não consigo. Vamos bater um papo, né? Porque eu acho que não tem uma resposta fechada para essa sua colocação, né? Eu acho que atividades como a que a gente está promovendo, eu acho que é um caminho, né? Que nada mais é do que o investimento aí na educação, né? De despertar esse espírito crítico, fazer com que as pessoas pensem, saiam da zona de conforto, leiam mais. Eu acho que esse trabalho que a gente tem feito, que os educadores fazem, são um caminho, sem dúvida alguma. Eu acho que a gente luta muito com as redes sociais, com as mídias, porque me parece que o raso tomou conta, né? A gente fica mudando de aba no computador, mas a gente não se aprofunda. E esse é o verdadeiro problema, né? Num cenário onde as pessoas não sabem diferenciar um fato de uma opinião. Isso foi constatado no Brasil recentemente. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Onde, inclusive no Brasil, eu acho que isso é muito crítico, viu, Douglas? Onde a gente tem um cenário aí
é político bem complicado, né, já de longa data, e governos populistas que querem manter a gente nesse nível superficial de entendimento das coisas, né? Então, inclusive, desculpa te interromper, eu até fiz anotação aqui para refletir sobre uma frase que você colocou durante a sua apresentação, que é aquela troca que você fez, século XV e século XX, né? De imediato eu discordo plenamente, assim, com aquilo, né? Que eu acho que o tempo é contínuo e ele está sempre mudando as coisas, mas eu preciso refletir um pouco mais, tá? Então eu não vou fazer julgamentos maiores porque de princípio eu discordo, mas hoje as experiências que nós vivemos, né, elas modificaram muito o ser humano, e talvez isso, a capacidade de você mastigar uma informação e fazer análise crítica. Hoje temos meios de comunicação mais fáceis, por exemplo, hoje acho que chegamos a 60, 70 pessoas. Desculpa, desligou aqui. Chegamos a ter 60, 70 pessoas aqui conversando, né, mas ainda vemos alguma limitação de todo mundo falar, sabe? Então tem algumas coisas ainda que a gente precisa evoluir, talvez como sociedade ainda, para construir um pensamento genioso, coletivo, né? Sem depender muito apenas de uma pessoa muito fora de série, assim. Nós temos, né, alguns caras. Tem o Elon Musk, né, que é o gênio ali, o novo geninho, né, do Vale do Silício, que tem feito coisas incríveis, né? No mundo da literatura, a gente tem novos autores aí escrevendo coisas que a gente fica passado, né? Novos pensadores. A gente tem aí os nossos tenores filósofos, que gosto muito deles, e eles viraram superstars, né? Então eu gosto de ter também um olhar um pouco otimista quando eu vejo o Cortella, Karnal, o Clóvis de Barros Filho, né? Esses caras são fantásticos. Então são pessoas que fazem a diferença. E eu acho que, como o Leonardo, é você trabalhar dentro da sua esfera e fazer o melhor que você pode, né? Usar todo o seu repertório para, de repente, transformar o mundo daquela pessoa que está do seu lado ali. A gente não precisa querer mudar o mundo. Eu acho que se você mudar o seu vizinho, né? Se eu, de 50 pessoas que tinham aqui hoje, se eu conseguir tocar uns 2 ou 3, sabe, que vão virar leitores de repente, poxa vida, eu já estou muito feliz. Então eu acho que esse é o trabalho de formiguinha que vai fazer com que a gente avance aí alguns degraus. Legal, valeu, Eurico. Beleza, obrigado. Obrigada, Doug. Uma próxima pergunta que alguém tenha? Posso fazer um comentário? Pode. À vontade. Então, assim, deixa eu... Apertei aqui errado aqui. Só um minutinho. O que eu achei, assim, e também com o Douglas falando agora, que me chamou bastante atenção, não sou conhecedora de Leonardo da Vinci, assim, né, aprendendo bastante aí com vocês, mas, assim, além do pensamento crítico que vocês estavam falando, essa visão multidisciplinar, ao mesmo tempo em que ele tinha a capacidade de sair, de criar, de olhar, contemplar o belo, por exemplo, da empatia. O que me chamou a atenção também, por exemplo, foi quando você comentou que ele sabia andar pelos governantes, que é ter uma habilidade de andar no campo político. E quando fala de empatia, a verdadeira empatia é compreender a intenção do outro, né? A ponto de você perceber sinais e o sentimento do que está por detrás, sem a pessoa precisar falar. Então, eu acho que isso é um ponto que a gente tem muito a aprender ainda. Porque muito fala da empatia, mas é uma empatia se colocar no lugar do outro, mas o que falta muito é essa empatia social, quando falou o Douglas. Alguns se colocavam, outros não. A gente ainda aprendendo até onde ir, porque a gama de informação é tão grande e modelos são criados que a gente precisa seguir, né?
então romper essas regras. Então, assim, uma mesma pessoa conseguir ter, é uma visão realmente multidisciplinar, né? De querer sempre olhar o diferente, se botar como curioso e não ter medo de errar. Ou ser aceito, né? Ou não ser aceito também, tá tudo bem, né? Eu acho que isso que você falou aí da empatia, eu acho que é o desafio do milênio, é a gente conseguir se colocar no lugar do outro, né? Que tanto se fala e que é uma coisa muito difícil, né, Azizé? Eu acho Azizé, né, que fala, né? Na verdade, o H não se pronuncia, mas tá tudo bem. É Azize. Azize. Achei ótimo. Não, seu nome é bárbaro, né? Azize, super exótico, assim, eu adorei. E eu acho que a questão da empatia eu acho super complicado, eu acho bem difícil a gente, porque você tem que se deslocar do seu próprio mundo, né? Eu acho que você tem que se esquecer um pouco de você, se permanecer você, mas você tem que ouvir o outro, né? Tentar dar a volta e enxergar com aquele olhar, né? E isso é uma prática, é muito difícil, né? Mas ele fazia isso, né? Quando ele vê várias perspectivas, quando ele vê... Então, ele consegue, né? Eu acho que claro, tendo um pensamento crítico de não se deixar levar pela intenção que às vezes não é positiva que está por detrás, né? A gente tem que saber caminhar nisso tudo, que é um grande desafio. Bom, só isso, um comentário. Obrigada. Acho que tem uma pessoa que quer falar aí, que mandou uma mensagem. Pode falar quem foi? Marco, é isso? Isso. Estão me ouvindo? Opa, vai lá. Acho que algumas coisas... É por isso que eu gosto tanto de estudar história, né? Eu fiz o Caminho de Santiago em 2009 e eu tinha uma preocupação antes de ir para lá de me chocar com a quantidade de ouro que eu ia encontrar nas catedrais, né, desse percurso, né? E me arremeter a tudo que foi saqueado das Américas, no colonialismo, coisa e tal. E o que acontece é que quando você chega lá, você se deslumbra com a arte gótica, né, com as catedrais e os arquitetos, engenheiros, artistas que construíram isso. Não dá para a gente falar do Leonardo da Vinci sem falar dos Médici, né? Então, assim, todo o dinheiro que acabou, que mudou a história da humanidade, esse ouro que entrou na Europa, mudou o sistema econômico, né? E esse dinheiro foi muito bem utilizado com as maiores cabeças da época, né? Botticelli, Brunelleschi, Da Vinci, Michelangelo, enfim, toda a renascença, né? Eu acho que hoje, fazendo um paralelo, nós estamos no momento onde a humanidade mais criou riqueza, né? E nós temos vários gênios espalhados. A diferença é que hoje a gente vive em uma conexão muito mais próxima, né? A gente consegue inovar em cima de um fragmento de ideia, de design de alguém do lado. Então, a gente está num momento que nós temos vários Michelangelos vivos que a gente ainda nem conhece, né? Michelangelos, Da Vinci, né? É que o Da Vinci realmente foi um expoente fantástico naquele momento, né? E eu acho que a gente tem que lembrar que existia uma propensão de riqueza para permitir, por exemplo, que pessoas como Vinícius de Moraes, Rui Barbosa, fossem de alguma maneira também patrocinados por né, o Vinícius de Moraes era diplomata, Rui Barbosa era funcionário público, e talvez se eles não tivessem aí o financiamento, né, nós não íamos ter eles na história. Então acho que um paralelo de desmistificar também gênios que também encontraram naquele ambiente um ambiente propício para poder exercer a genialidade. Legal, gostei de você ter trazido aí alguns nomes da literatura, viu, Marco? A gente pode até a própria Clarice Lispector, né, que era casada com um diplomata também. A gente tem Monteiro Lobato, que também é um cara que foi super bem criado, morava na nação. Então, não podemos deixar de lado isso aí, inclusive que a Zizi falou, né, dessa habilidade
de ganhar dinheiro para você depois contribuir de alguma outra forma, né? Seja artisticamente ou de qualquer outra forma que possa aparecer aí. Porque eu acho que os recursos, né, a produção literária, ela vem de diversas formas, né? Ela vem da periferia, como ela vem também, né, das altas classes. A capacidade artística, ela não escolhe, né, recurso, né? Ela brota de pessoas que têm um pouco desse espírito investigativo, de curiosidade, de observação, sensibilidade, né, e por aí vai. Mas eu achei ótimo a sua observação. E eu não fiz o caminho de Santiago de Compostela, estou louco para fazer. Gente, agradeço a fala do Eurico, aos participantes. A gente já está com um tempo um pouquinho mais adiantado, Eurico. Vamos partir para o encerramento, mas deixo aqui aberto para quem quiser continuar na sala. Eu vou falar para o Cícero ele dar o agradecimento e encerramento final, mas depois quem quiser continuar aqui no chat para fazer umas perguntas para o Eurico, fica à vontade. Bom, pessoal, boa noite, obrigado a todos por ter participado. Espero que todos tenham achado tão enriquecedor quanto eu achei, tanto as discussões aqui trazidas pelo Eurico, quanto os comentários todos, né, altíssimo nível. Acho que a gente conseguiu, aqui nessa breve discussão, trazer um pouquinho desse espírito do Da Vinci, que é justamente observar as coisas, não se deixar prender ao convencional e juntar coisas aparentemente díspares para chegar a ideias inovadoras. Então, acredito que isso é o que mais a gente pode tirar sempre que para analisar uma pessoa como o Leonardo da Vinci. Tá? Ainda vamos continuar aqui mais um pouquinho, quem puder ficar, quiser comentar, quiser trazer mais alguma coisa, tá? Mas estamos encerrando oficialmente aqui, para quem precisa partir, e haverá outras oportunidades, tá? Conto com vocês para divulgar e participar das próximas também. Muito obrigado em nome da equipe do MBA UFSCar Campinas. Pessoal, valeu. Legal, Cícero. Obrigado, Carol. Obrigado, Cícero. Muito obrigado. Espero estar com vocês aí num momento futuro. Obrigado aí pelas vozes aí, né? Douglas, o Marco, né? Falou para eu visitar ali o Compostela. A Maria Regina Damin, que eu conheço, fiquei feliz de ela ter aparecido por aí. Obrigado, Márcio, pela oportunidade. E, pessoal, namastê, tamo junto. Espero encontrar com vocês aí em breve, em alguma outra sala qualquer aí da UFSCar. Então, bora praticar a criatividade aí, tá bom? Valeu. Eurico. Um abraço. Obrigada, Eurico.